No coração do Vale do Paraíba, 4 ventres se moveram ao mesmo tempo, e um segredo foi selado com silêncio e rio. O título que você leu resume em palavras duras um acontecimento. O escravo engravidou a Sinhá e as suas 3 filhas. Essas palavras descrevem uma violência e uma lógica de poder, não a romantizam. O que conto a seguir é uma reconstrução baseada em cartas, relatos orais e registros do cartório local. Em muitos pontos, onde faltam documentos, precisei reconstituir gestos, vozes e silêncios para dar forma ao que foi enterrado na memória do lugar. Chamo-me Carlos. Nasci do outro lado do segredo, filho de uma mulher chamada Dandara, que fomos dizer que era apenas mais uma trabalhadora livre da vila. Mais tarde soube que o meu pai se chamara Domingo. Cresci ouvindo retalhos, suspiros contidos nas procissões, palavras que paravam quando alguém vinha. E essas bordas incompletas foram o que me empurrou, anos depois, a voltar para Monte Alegre e perguntar o que se preferira esquecer. Aqui, começo por contar o que aconteceu no tempo em que a Casa Grande ainda dominava a paisagem do engenho, quando as alamedas ainda cheiravam a capim cortado e a fumaça das velas. Fazenda Monte Alegre, Vassouras, 1833. A Casa Grande erguia-se em alegorias, colunas brancas, varanda com piso de ladrilho hidráulico importado, porcelanas francesas na sala de visitas. Na senzala, as paredes guardavam calor e vozes, o trabalho do café marcava o compasso dos dias, e o rio que cortava a propriedade trazia, de manhã cedo, a névoa que tombava sobre os coqueirais. A família Soares de Andrade governava o lugar com autoridade que não se limitava ao senhorio da terra, definia casamentos, honras e o próprio sentido da linhagem. Isabel Soares de Andrade, a baronesa, era uma mulher de presença dura, olhos em que se via a rotina de decisões. Os Soares de Andrade valorizavam a aparência, retratos precisos, almoços com convidados, sermões lidos por parentes que chegavam a cavalo. 3 filhas a acompanhavam, cada uma com um destino e uma prisão distinta. Maria Clara, a primogênita, que devia casar bem. Ana Rosa, beata e reservada, que passava horas na capela de Monte Alegre, e Josefa, a mais nova, de fisionomia frágil, que sorria pouco. Todas, em graus diferentes, viviam sob a pressão da honra, aquela honra que naquela sociedade significava continuidade de sangue, contratos e respeito ante a vizinhança. Domingo era um homem de poucas palavras, escravizado de dentro, servia nas rotinas da casa, aproximava-se das refeições, cuidava das brancas porcelanas, lembrava-se dos nomes dos cavalos, punha e tirava as botas dos patrões. Era conhecido pelo gume de sua habilidade, sabia costurar couro, ajeitar as engrenagens do moinho, conduzir a charrete com mãos firmes. Havia nele uma dignidade silenciosa, uma presença que não se permitia raridades. Era também, como tantos outros, sujeito à disponibilidade forçada de seus corpos. Não digo mais. Digo apenas que vivia sob uma condição de coerção estrutural, cujo centro era a vontade de quem detinha o poder. A vila, percebendo pequena diferença, os rumores chegaram primeiro como fios. Um véu na janela, uma pouca acidez de vômito entre serventes, olhares desviados nas missas. Não havia ainda uma palavra firme, apenas sinais que, onde houver sede por honra, viram acusação. A primeira tempestade foi a confirmação. No inverno de 1833, as 4 mulheres da Casa Grande começaram a aparentar o que não se devia aparentar juntas. A matriarca, de cabelos já prateados, surpreendentemente mostrava sinais de gravidez. As 3 filhas também. Era uma conjunção impossível, ou ao menos inaceitável à lógica da casa. 4 gestos de vida coroando ao mesmo tempo a linhagem. O choque foi imediato e circulou como pólvora nas salas, atravessou as frestas das portas. Numa sociedade em que a honra matricial valia títulos, propriedades e futuros casamentos, a possibilidade de que os ventres fossem fruto de relações com um escravizado corria o risco de destruir reputações. Havia uma palavra que era sussurrada sem ser dita: Domingo.
Não porque se soubesse com provas de uma união, provas naquele mundo pouco importavam diante de uma convicção social, mas porque a presença de Domingo, sempre tão próxima, oferecia uma explicação conveniente e terrível. A família precisava de atos, mais do que de certezas. O episódio que consolidou a conspiração não ocorreu em público. A capela particular de Monte Alegre, pequena, perfumada de incenso ralo, tornou-se cenário de uma reunião que será descrita por mim com a prudência que o silêncio exige. Padre Inácio, confessor do Soares de Andrade, era homem de retórica afiada e de péssima consciência, segundo dirão alguns documentos que encontrei. Em suas mãos, a religião se misturava com a manutenção da ordem social. Sua voz acalmava as senhoras e, ao mesmo tempo, moldava soluções práticas. Numa noite de chuva fina, depois das orações, a baronesa convocou as filhas e o feitor Joaquim. A reunião foi curta e tensa. Alinhadas sob a luz trêmula das velas, as mulheres tentavam conter o desespero que vinha pelas faces. Maria Clara olhava como quem já calculava alianças arrancadas. Ana Rosa, com os lábios compressos, repetia a Ave Maria sem conseguir domar a culpa. Josefa, a mais nova, tremia. A baronesa, com a autoridade que o estatuto social lhe conferia, pediu que o padre pronunciasse um juízo. O que ouviu foi um entrelaçamento de fé e pragmatismo. Padre Inácio falou em preservar as almas, mas, sobretudo, em evitar a ruína pública. A solução que sugeriu, e que aceitaria o silêncio como preço, foi a mais simples para o poder: tirar o problema de circulação. Não invento as palavras do padre, registro o sentido do que as fontes me indicam. A proposta foi definida assim: Domingo deveria ser removido, não apenas levado, mas neutralizado de modo que a história não pudesse voltar. O feitor Joaquim, homem de mãos grandes e poucas perguntas, foi chamado a executar o que se entendia por correção. O plano estava forjado entre o zelo da honra e a urgência de manter a propriedade intacta. Ninguém falou em justiça para os corpos subordinados, falou-se em proteção do nome. O que se segue relato com o cuidado que o tema pede, não para macular a memória com detalhes cruéis, mas para mostrar o peso da decisão. Joaquim traiu Domingo sob pretexto de concertos à margem do engenho. Houve um deslocamento até o rio, onde as águas costumavam ser calmas na madrugada. As poucas testemunhas que falam do ocorrido falam de uma luta breve e, de depois, silêncio e o rio levando o corpo. Domingo desapareceu nas águas. O efeito imediato foi o fechamento absoluto da casa. As janelas foram trancadas, as criadas chamadas a guardar os passos e a palavra sumiu entrou nos relatos oficiais. Houve um enterro, assim dizem alguns, um corpo que se chama, uma missa celebrada mais por formalidade que por consolo. Mas a verdade foi posta na categoria do que se apaga, um nome que se pronuncia apenas em tom baixo, quase uma maldição que corrói por dentro. Esse apagamento se estendeu às gestações. Josefa entrou em trabalho de parto pouco tempo depois. O parto foi precipitado, a criança nasceu com debilidade e Josefa não resistiu. Sua morte foi a primeira fatura visível do plano. O custo da aparência naquele instante levou a vida inscrita no corpo da moça. As outras 3 crianças, aquelas que sobreviveram aos partos, não foram registradas com os sobrenomes que lhe caberiam por direito de sangue. Em reuniões apressadas, decidiram que as crianças seriam dadas em adoção ou enviadas a parentes em províncias distantes. Fez-se então a dispersão. Uma delas foi desembarcada numa estalagem de Taubaté e entregue a um antigo compadre da família. Outra foi deixada sob os cuidados de um casal de pequenos lavradores no interior de Minas. A terceira sumiu, num roteiro ainda mais restrito, entregue a mãos anônimas, com um documento falso e promessas de silêncio. O que se ajeitava com logística deixava um rastro mais profundo. A Casa Grande transformou-se num teatro mais frio. A baronesa, por fora, manteve-se no comando das aparências, por dentro, a culpa corroía. Maria Clara passou a falar menos com os vizinhos. Ana Rosa passou a frequentar a capela com um rosto mais cansado. Josefa, quando já morta, virou nome que as criadas não pronunciavam. Padre Inácio, o articulador, continuou a celebrar missas como se seu papel fosse puramente espiritual.
Joaquim manteve-se no posto, talvez convencido de que cumprira um dever. E o lugar onde Domingo viveu, a escada lateral, o armário onde guardava suas ferramentas, foi esvaziado como quem limpa vestígio. Para muitos na vila, a história ganhou o veredito tácito de que o silêncio era a lei. Para outros, restou uma inquietação, a sensação de que algo sobrava, alguma peça no jogo que não fora acomodada. Entre os escravizados da própria fazenda, houve um recolhimento, um medo que se alimentava de noites com portas trancadas. O rio passou a ser visto não apenas como recurso, mas como réu mudo. A memória coletiva começou a se dobrar, guardar e esquecer de modos que não conciliavam com a verdade. Dandara, minha mãe, era uma mulher que conviveu com essa geografia de medos. Não a descrevo como vítima sem agência. Ela escolheu caminhos que, para quem vive em condições de quase nada, são formas de perspicácia. Algumas versões da história que me legaram dizem que foi ela quem acolheu uma das crianças enviadas, uma criança que viria a ser eu. Outras fontes indicam que Dandara soube de pedaços do acontecido, que recolheu fragmentos de documentos e palavras e que por isso viveu uma vida marcada por decisões silenciosas. Mover-se para longe, aceitar trabalhos mais frios, recusar olhares que buscavam perguntas. Em muitos aspectos, as vidas dos escravizados e das ex-escravizadas eram um inventário de cautelas e improvisos. Reconstruo esses gestos a partir de relatos dispersos. Onde a lacuna é larga, assumo a reconstrução dramatizada. Os anos que se seguiram à conspiração foram de um silêncio público e de inquietações privadas. A fazenda manteve sua produção por um tempo, mas a segurança do lar fora corroída. A baronesa, apesar de manter a mesa posta e as visitas, adoecia em noites longas, falando com paredes. Maria Clara casou, num arranjo que procurava reparar o que se convencionara chamar de mancha. Ana Rosa fechou-se em atos de penitência, contribuindo com esmolas e controles religiosos que para muitos soavam como tentativa de se redimir sem se expor. Joaquim envelheceu sobre o favor que o silêncio lhe trouxera. Padre Inácio continuou a reafirmar sua importância espiritual, até que, por uma inflexão de saúde ou de consciência, passou a evitar certas sombras. A dispersão das crianças criou linhas de vida distintas. Algumas cresceram sem saber quem eram, outras aprenderam nomes falsos, e em todos os casos, a Casa Grande ganhou uma proteção que a própria lei não oferecia: o esquecimento combinado. E ainda assim, a árvore do segredo lançou frutos imprevisíveis. Mesmo quando se tenta tornar a verdade inócua, ela germina em outros solos. E é o que me movia anos depois, quando voltei aos lugares que eu vira em pedaços. Vassouras, vila pequena, mantém lembranças que não estão escritas em livros. As pessoas mais velhas, sentadas nas portas das casas, contavam-me coisas sem querer. Um pedaço de lenço encontrado no muro do cemitério, uma conversa furtiva no mercado, o nome Domingo, murmurando como vento nas sepulturas. Para quem cresceu com o som de uma história incompleta, essas migalhas de memória viram pistas. Mas havia algo que a baronesa não contava completamente: a intensidade da culpa que passou a moldar gestos. A família procurou abafar a verdade, e por isso mesmo a verdade passou a persegui-los de modos internos. Ana Rosa, especialmente, enredou-se numa teia de penitência que a transformou. O que, naquele momento, parecia uma fuga, a oração repetida, a visita a pobres, as esmolas, era para ela uma forma de resistência à própria acusação internalizada. E foi Ana Rosa quem, muitos anos depois, guardaria um segredo mais profundo do que o próprio silêncio oficial: fragmentos de uma reunião, notas rabiscadas em um missal, a lembrança exata do rio naquela madrugada. O drama, portanto, não se encerrou no momento da execução. Propagou-se como um veneno lento que alterou as rotinas, as alianças, as cabeças e os corações. Houve a decaída de Monte Alegre. As lavouras perderam extensão quando famílias deixaram a região, as rodas de negócios migraram para outras fazendas e a aura de invencibilidade que antes cercara os Soares de Andrade foi se esgarçando.
Mas essa decadência foi também moral. A ideia de que a honra merecia mais que a vida humana deixou cicatrizes que nenhum espólio poderia reparar. Entre os que saíram, escravizados que fugiram ou foram vendidos, havia quem levasse consigo pedaços daquela história. Alguns, nas cidades vizinhas, falavam em vez de esquecer, outros preferiam o anonimato. E assim, as linhas de destino se espalharam, algumas levando consigo segredos que um dia eu tentaria costurar de novo. 20 anos depois, a vila lembrava. Alguns olhavam para Monte Alegre com olhos que denunciavam memórias. Outros fingiam que nada havia acontecido. Eu voltei com o corpo de homem que aprendera a buscar papéis e pessoas. Não vim somente para punir, vim para nomear, para descobrir onde se esconde a linha entre o que foi feito em nome da honra e o que ficou por dizer. Havia, no entanto, um cuidado final que me acompanharia. Aquilo que encontrasse poderia redimir nomes, mas também ferir inocentes que nada sabiam das razões que os trouxeram a outra família, a outra cidade. A pergunta que me fez pensar naquela manhã em que desci a ladeira da antiga senzala foi esta: quando a verdade vindo à tona salva números de mortos, protege filhos que já têm família ou apenas inflige novo dano? Mas havia naquele sopro de dúvida um fio que me puxava. As palavras antigas, o lenço no muro, o missal com anotações à margem, sinais que apontavam para uma verdade mais intrincada. 6 documentos, um testemunho de um lavrador e a memória formal de uma freira que evitara falar formariam o início da minha busca. Ainda assim, eu sabia que tocar no passado era mexer em feridas que muitos prefeririam manter fechadas. Quando fechei a mala e deixei a cidade, carregava comigo perguntas e uma determinação. Encontrar os rostos que haviam sido entregues ao esquecimento. Ouvir aqueles que tinham medo de lembrar. Procurar na capela de Monte Alegre as pegadas do que foi combinado em segredo. Havia e há uma tensão entre vingança pública e proteção de vidas inocentes, e essa tensão me seguiria como sombra. Encontrei-a numa casinha anexa à capela. As mãos marcadas pela idade, a voz débil como quem traz um peso antido no peito. Pedi para sentar, falei das folhas, dos bilhetes e das margens recortadas do tempo. Ela fechou os olhos antes de falar, e quando falou, falou como quem reconstrói um caminho de pedras. Cada palavra vinha carregada de culpa e de um cansaço que eu reconhecia de rostos que vi na vila. Ana Rosa confirmou a reunião na capela, descreveu a luz das velas, o cadeiral engastado em sombras, a presença do feitor Joaquim e a voz calculada do padre Inácio. Não adiantava chamá-los de monstro. Ela mesma os descreveu como homens e mulheres que tinham aprendido a instrumentalizar a fé e a família para proteger o nome. A palavra que pesou foi honra, disse Ana Rosa com voz fraca. Era como se aquilo nos definisse para o mundo inteiro. E eu, tola, quis preservar o que me deram como destino. Aceitei a solução porque acreditei que, se a casa caísse, vocês, minhas irmãs, perderiam tudo. Nunca desejei que alguém morresse. Quando a pergunta veio direta, quem puxou o Domingo para o rio, ela lacrimejou, e as lágrimas não eram dramatizadas, eram a prova viva do resto de humanidade que ficou. Descreveu o que já encontraram nos documentos, a vaga convocação para pequenos concertos, a madrugada e a desculpa de trabalho, a presença de Joaquim como executor. Contou que o plano havia sido formulado como algo inevitável, que as palavras do padre revestiam a decisão com um verniz de moralidade. O padre falou em proteger as almas, repetiu, e eu, debilmente, ouvi. No relato de Ana Rosa havia detalhes que só alguém do interior da casa poderia saber. O modo como Domingo arrumava as botas da baronesa, a posição de um vaso que fora deslocado na noite, a marca de uma corda que foi deixada sobre um tronco junto ao rio. Esses detalhes consolidaram para mim que ela não falava de orelhadas. Ela havia estado naquele núcleo conspirador. A confissão, porém, não veio como um relato de prazer ou ódio, mas como uma narração de quem tentou desesperadamente corrigir depois das coisas feitas. Ana Rosa falou de como ajudou a esconder papéis, como orientou criadas mais novas a não perguntar e de como guardou no peito a imagem de Josefa morrendo após o parto precipitado, uma morte que lhe corroía os ossos. Pedi para que contasse se havia algo sobre onde foram as crianças. Ela falou com uma sequência de hesitações, de lugares vagos, Taubaté, Minas, mãos que aceitaram e que prometeram nada perguntar.
Não sei os nomes que ficaram para elas, disse. Sei apenas que tínhamos pressa em desfigurar rastros. Em certo momento, a voz dela quebrou e ela acrescentou uma coisa que eu guardo. Uma mulher da senzala levou uma das crianças por conta própria, Dandara. Ela me olhou com fúria e ternura e a levou para longe. Talvez foi a única que tentou salvar algo que os outros queriam apagar. Esse nome, Dandara, voltou a cerrar meu coração. Era minha mãe. E havia em Ana Rosa um ruído de arrependimento que envolvia também um pedido silencioso: perdão. Perguntei-lhe se havia mentido alguma vez a respeito do que sabia. Ela negou com força. Perguntei se havia sentido medo nos anos seguintes. Ela assentiu. Medo, repetiu, de que virasse um tribunal. E medo também de que as crianças pagassem por algo que os outros fizeram. A confissão de Ana Rosa foi o registro mais forte. Foi a peça que me permitiu pôr nome, por meio de testemunhos, a uma série de movimentos que antes eram apenas sombras. Mas confissão não equivaleu à absolvição, e eu sabia que a verdade trazia não só reparação simbólica, mas também a possibilidade de ferir vidas que, ao longo do tempo, haviam criado rotas resilientes. As crianças espalhadas eram agora pessoas com famílias, com vínculos, com afetos que seriam dilacerados por uma revelação pública. Qual era, então, a justiça que eu deveria buscar? Antes de responder, procurei a baronesa. A história me impelia a enfrentá-la, a quem comandara tantas decisões. Quando pisei nos corredores de Monte Alegre, senti um ar mais pesado. Móveis sempre bem alinhados, quadros que pareciam me observar com julgamento, e a casa inteira como palco de uma peça que recusava o fim. A baronesa era menor do que nos retratos, o corpo encolhido, mãos trêmulas, mas a mesma frieza na voz quando, por reflexo social, teve de manter o papel de matriarca. Ao apresentar-me, não negou minha condição. Sabia que viria, disse uma vez. As pessoas vêm para arrancar confissões ou para fechar feridas que nunca as tocaram. Confrontei-a com o que as fontes e Ana Rosa me revelaram, as frases sobre remoção, a reunião na capela, o papel de Joaquim. A baronesa não desmentiu os fatos que importavam, sua negação foi mais diluída, falou do medo de queda, de que o nome derrubado arrastaria netos e alavancaria calúnias. A família é uma coisa que se constrói, justificou com voz baixinha, e o mundo não perdoa o que nos assinala. Pedi que explicasse se havia pensado no preço das vidas. Ela olhou para o chão e por alguns instantes tive diante de mim uma pessoa que compreendia o peso, mas que também se sentia encurralada por um estatuto que não havia ela mesma escolhido, porém que servira para modelar suas ações. A culpa, contudo, não foi uma facada que trouxe consolo. A baronesa, nos anos seguintes, definhou. Sua morte não foi uma punição exemplar, foi um dissolve lento, com noites de insônia e súplicas abafadas, até que se apagou. Não há nos registros nada de público, nada que provasse um castigo punitivo. Houve apenas o corpo que se foi e deixou atrás as marcas de sua administração moral. Houve, entretanto, um passo que tomei e que me distingue do que muitos esperariam de um filho que descobre tais fatos. Não busquei, em primeiro lugar, a exposição pública da família Soares de Andrade. Isso pode soar para alguns como conivência, mas a escolha tinha um critério duro: proteger as pessoas nascidas daquela trama e que, porventura, vinham a sofrer as consequências de uma revelação. Expor publicamente poderia destruir vidas de terceiros que, passadas décadas, já haviam se ancorado em outras cidades, em outros lares. Ao invés de fazer do Tribunal dos Homens um espetáculo, decidi, como peso do que descobrira, impor uma sentença moral que fosse pessoal e permanente, confrontar os culpados sobreviventes, obrigá-los a viver com a verdade, retirando deles o conforto do esquecimento. Reuni, então, as filhas sobreviventes e os homens que ainda vinculavam Monte Alegre, não para fazer um tribunal público, mas para lhes mostrar calmamente os documentos, as anotações, os testemunhos. Mostrei-lhes o missal, as anotações de Ana Rosa, o bilhete da freira de Minas, as folhas que, juntas, compunham uma narrativa evidente. Era uma exposição íntima, sem audiência externa, cuja finalidade era outra: fazer com que quem havia silenciado se tornasse detentor do próprio fardo.
Pedi que assumissem, diante de mim, a responsabilidade moral pelo que haviam feito. Pedi que aceitassem a pena de viver sabendo e não podendo fingir ignorância. A reação foi diversa. Maria Clara, que vivera tentando subjugar rumor com alianças, teve de encarar que seu casamento se sustentava em alicerces manchados. Ela não recebeu sentença legal, mas sofreu o isolamento social que acompanha quem perde a confiança das comunidades, menos convites, menos trocas de negócios, pequenos gestos de retirada que corroem prestígio. Ana Rosa, que já buscara penitência em ações pias, encontrou um caminho de tentativa de reparação mais concreto. Doou dinheiro que antes servia a festas para sustentar uma pequena casa para mulheres e crianças vulneráveis. Passou a vigiar os modos como os pobres eram atendidos na vila, tentou recompor minimamente o que sua omissão ajudara a destruir. Joaquim, o executor, viveu o resto de seus dias com uma sombra silenciosa. Não foi preso, mas viveu com o peso de quem acreditou ter cumprido ordens. E o padre Inácio? Ele, que media fé e poder, sofreu a perda de oásis moral que o tornara conhecido. Sua posição na comunidade caiu, poucos o ouviam nas celebrações e sua reputação como guia espiritual ficou maculada. Não se tratou de uma justiça legal, mas de uma erosão social que reflete outra forma de punição numa época em que o aparato formal muitas vezes se alinhava com os poderosos. Ao mesmo tempo, cumpri outro movimento que me parecia imprescindível: procurar as 3 pessoas que, talvez sem saber, carregavam o legado de Monte Alegre. Não publiquei seus nomes. Em vez disso, usei o meu próprio sigilo para localizá-los, aproximar-me e oferecer amparo onde era necessário. A primeira vez que vi uma delas foi numa feira de província, uma mulher de meia idade, corajosa e de sorriso simples, que tocava sua vida com dignidade. Não revelei de cara. Primeiro observei, escutei e depois procurei um contato discreto. Deixei documentos que pudessem ajudá-la a obter trabalho ou a regularizar a situação de seus filhos. Quando a segunda pessoa me recebeu, vi nos seus olhos a inquietação de quem havia sentido, na infância, que havia algo arrancado. A terceira permanência, mais difícil, terminou em silêncio. Nada me garantia que a revelação serviria para bem. Em todos os casos, priorizei que a verdade não se tornasse um instrumento de dano para quem, talvez, não desejasse carregar esse estigma. Alguns podem dizer que foi covardia, outros que foi prudência. O que posso afirmar com segurança é que não houve nesse gesto nenhuma ingenuidade. A justiça pública e a reparação histórica nem sempre andam juntas. Em muitas ocasiões, a exposição reparadora confunde-se com o espetáculo e destrói famílias que, de forma indireta, nada cometeram. Optei por proteger vidas atuais e impor aos respaldos vivos uma condenação moral sem a grande vitrine. Foi um silêncio vigilante, não calar por conveniência, mas calar porque a verdade, quando usada irresponsavelmente, pode matar de novo. Mesmo conservando o sigilo, minha ação deixou marcas. A baronesa definhou, Maria Clara perdeu espaço, Ana Rosa dedicou seus últimos anos a remendar o tecido social. Joaquim viveu os dias com passos mais pesados. Dandara, minha mãe, morreu antes que eu pudesse lhe contar tudo o que sabia, mas não morreu sem que eu a procurasse para agradecer. Ela me contou, pouco antes, como lidara com a criança que acolhera. Ocultara o menino, trocara nomes, mudara de cidade. Dandara foi uma força de preservação, uma operária da memória que, no silêncio das suas estratégias, salvou um pedaço de verdade. Não sei se o que fez foi heroísmo ou simples sobrevivência. Sei apenas que sem ela, talvez eu nem existisse. Com o tempo, Monte Alegre declinou de fato. As lavouras perderam ritmo, agentes de comércio foram buscar outras parcerias. O prestígio que antes parecia infinito se mostrou retalhado. Não foi só um declínio econômico, foi o efeito de um tempo que muda quando as práticas que o sustentavam deixam de ser sustentáveis. A casa que antes guardava a autoridade foi vendida, depois comprada por outra família e, com o novo dono, surgiram novas rotinas. A memória, no entanto, não se vendeu com a propriedade. Os ecos do que foi feito permaneceram.
Pergunto-me muitas vezes qual o legado que uma história assim deve nos deixar. Para mim, resta uma conclusão inevitável. O sistema escravocrata deformou pessoas em todos os níveis sociais. A violência não era apenas física, era também simbólica, moral, psicológica. A ideia de honra que ordenava vidas naquela época passou por corpos e criou uma hierarquia de valores que justificava, como vimos, decisões monstruosas. Todo o arranjo social, ao proteger o nome à custa de vidas, se revela como uma máquina de produção de culpa. A vingança punha-se como alternativa para alguns. Expor, ridicularizar, destruir o sobrenome. Mas a vingança pública nem sempre corrige. Ela pode, em vez disso, multiplicar danos, e as vítimas de ontem podem ver hoje outros inocentes tornados párias. O que resta, então, como caminho de reparação? Talvez a memória ativa, nomear, lembrar, construir pequenos atos de cuidado, sem transformá-los em espetáculo punitivo. Esse foi, no fim, o meu caminho. Descobrir a verdade, proteger possíveis vítimas atuais e impor a quem havia seus ossos de culpa a lenta penitência de existir sabendo. A história de Domingo, de Dandara, de Ana Rosa, de Maria Clara, de Josefa, de Joaquim e do Padre Inácio não é uma narrativa que termina em vingança ou em absolvição clara. É uma malha de escolhas que marcaram vidas e que deixaram uma lição. Quando a honra de poucos vale mais que a vida de muitos, o tecido social arrebenta. A única punição que se mostrou efetiva, a meu ver, foi a erosão do prestígio e a força de que algumas pessoas, como Dandara, ousaram proteger o que podia ser salvo. Há ainda incógnitas que persistem. Não sei com certeza documental o destino de uma das crianças que sumiu entre mãos anônimas. Não sei se alguma vez terá sido encontrada por parentes que buscavam. É uma parte indefinida da narrativa, um buraco que a história nos deixa. Mas essa indeterminação também é um chamado à vigilância. Muitas histórias assim jazem em grave sem identificação, esperando alguém que escute. Vivo agora em Vassouras, com o peso de saber e a responsabilidade de quem guarda memórias. Não quis transformar as verdades que descobri em caça à honra alheia. Quis transformá-las em lições. Levo comigo o rosto de Domingo, não como estatística, mas como homem que existiu e teve sua vida ceifada por uma lógica de poder. Levo o rosto de Dandara, que me ensinou que proteger é um gesto que se faz com coragem. E levo a imagem de Ana Rosa, que buscando redenção mostrou que nem todo cúmplice é uma pessoa sem coração. Muitos são vítimas de um arranjo que os ultrapassa. Se há um ensinamento prático que esta história nos entrega, é o seguinte: memoriais não bastam se não vierem acompanhados de ações que desmontem as estruturas que permitiram tais crimes. Lembrar é importante, transformar realidades é imprescindível. Temos, como sociedade, a obrigação de traduzir memórias em mudanças que impeçam que honra e prestígio voltem a ser valores que se situam acima de vidas humanas. Ao concluir este relato, que lembro, é uma reconstrução baseada em documentos, testemunhos e em algumas lacunas, dramatizações prudentes, encerro não com um veredito final, mas com um convite. Que prestemos atenção às histórias de aqueles que foram silenciados. Que não celebremos o sensacionalismo do título, sem examinar os mecanismos de poder por trás dele. Que busquemos com responsabilidade, meios de reparar e não apenas de punir. Se esta narrativa mexeu com algo dentro de você, compartilhe. Conte a alguém que precise ouvir sobre como estruturas de poder podem roubar vidas em nome de uma honra que não sustenta ninguém. Deixe nos comentários qual aspecto desta história mais te perturbou: a decisão de esconder um crime em nome do nome, a forma como a religião foi instrumentalizada ou a coragem silenciosa de quem protegeu alegrias roubadas. Ficar em silêncio sobre estas coisas é permitir que se repitam. Compartilhe para que mais pessoas conheçam estas verdades do passado e reflitamos juntas sobre o que podemos, hoje, fazer para que não se repitam.